Livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual 98,9, é só sintonizar. Nesse esquema, com a minha apresentação, Thalita Galli, aqui de casa, nossos colegas, companheiros da TVT também fazendo o trabalho remotamente, para que a gente possa contribuir para a não propagação do coronavírus em todo o Brasil, principalmente a gente que circula pela cidade de São Paulo. Então é isso, durante esses dias e as semanas a gente vai estar fazendo o Bom para Todos nesse formato aqui de casa. Mas nada muda, a gente continua trazendo análises e as principais notícias, vamos para elas inclusive. Jair Bolsonaro é alvo de críticas no Brasil e no mundo pelo pronunciamento oficial que fez ontem em cadeia de rádio e TV. Na contramão da Organização Mundial da Saúde e de todas as autoridades sanitárias, Bolsonaro voltou a falar em histeria, gripezinha e pânico. Acusou governadores e prefeitos que estão decretando quarentena e suspendendo atividades por conta dessa pandemia. Mais uma vez, Bolsonaro minimizou o potencial de transmissão do vírus e disse ser contra o isolamento de pessoas com menos de 60 anos ou fora dos grupos de risco. E ainda defendeu a reabertura de escolas. Apesar da enxurrada de críticas, inclusive dos presidentes da Câmara e do Senado, hoje de manhã Bolsonaro repetiu tudo na saída do Alvorada. Negou que o pronunciamento tenha sido escrito pelos filhos Carlos e Flávio e assessores do chamado Gabinete do Ódio, cuja função é alimentar justamente as redes bolsonaristas com discursos de ódio. A gente vai ver agora os principais trechos dessa entrevista hoje pela manhã. Olha, e quem orientou o senhor a fazer aquele discurso? Eu fiz sozinho. Vocês inventaram o Gabinete do Ódio e fez o discurso? Eu que fiz o discurso. Tá aí. Presidente, eu que escrevi o discurso. Eu sou responsável pelos meus atos. Você é criticado por quem? Por quem nunca fez nada pelo Brasil? Estou muito feliz com as críticas. O caos está aí. Nossa cara, o caos está aí. E detalhe, se tivermos problemas que poderemos ter, os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continuará entre nós também. Não foi embora o vírus. Vamos ficar com o caos e com o vírus juntos. O que precisa ser feito? Botar esse povo para trabalhar, preservar os idosos, preservar aqueles que têm problema de saúde. Mas nada além disso. Caso contrário, o que aconteceu no Chile vai ser fichinha perto do que pode acontecer no Brasil. Todos nós pagaremos um preço que levará anos para ser pago. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. Ninguém sabe o que pode acontecer no Brasil. Mais uma coisa? Possível saída da normalidade democrática, inclusive. Você vai entrar em discurso, discursinho, tá? Sai porque o caos faz com que a esquerda aproveite no momento para chegar ao poder. Certas autoridades estaduais e municipais estão tomando medidas, no meu entender, além da normalidade. São verdadeiros donos dos seus estados e municípios, proibindo tráfico de pessoas, proibindo tráfego de rodovias, fechando empresas, fechando comércio. O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil. Ontem ouvi um relato das palavras do presidente Trump dos Estados Unidos. Está numa linha semelhante à minha. Obviamente, um país bem mais poderoso do que nós. É um país que tem uma cultura diferente, uma educação diferente da nossa. E pelo que tudo indica, ele vai abrir a partir de hoje
reabrir, né, os postos de trabalho. Se nós colocar em nosso colo o problema do vírus, que esse vírus, inclusive, né, eu queria que não matasse ninguém, mas outros vírus mataram muito mais do que esse, então teve essa comoção toda. Se ele não fizer isso lá, e se nós não fizermos aqui, será o caos, será o fim dos Estados Unidos e fim do Brasil. O senhor fala em reabrir o comércio, falou das escolas e ao mesmo tempo preservar os grupos de risco. Como se faz isso na prática? A gente queria entender. O isolamento tem o horizontal, que estão fazendo aqui, né? E tem o vertical. É o vertical. Todo mundo na normalidade. Você tem que pegar o idoso e isolado. Tá com até. Olha só. Gostaria, né? Ninguém quer que ninguém morra. Se as pessoas tivessem pego o HN1, iriam morrer também. Tá? Essas pessoas, como você vê, Estados Unidos, outros países, as pessoas têm uma média de idade na casa dos 80 anos. São pessoas que têm comorbidades, têm 1, 2, 3 outras doenças. Está lá no certidão de óbito, 3, 4 pré-existentes, né? E tem coronavírus. O pessoal pega e morreu de coronavírus. O senhor ou o Ministério da Saúde vão recomendar ou determinar o isolamento vertical que o senhor defendeu há pouco? Conversei por alto com o Mandetta hoje, hoje vamos definir essa situação. Tem que ser, não tem outra alternativa. Vai mudar então a orientação do Ministério? A orientação vai ser o vertical, daqui para frente. Que vou conversar com ele e tomar a decisão. Não escreva que já decidi não. Vou conversar com o Mandetta sobre essa orientação. É praticamente possível isolar só a população de risco, presidente? Ô, cara, você tem que isolar que você pode, pô. Tá todo mundo isolado. Ô, cara, você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar para um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa para te tratar. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar tudo nas costas do poder público. Hoje de manhã, Bolsonaro participou de uma teleconferência com os governadores do Sudeste, entre eles João Dória de São Paulo e Wilson Witzel do Rio de Janeiro, principais alvos do presidente. Pessoas próximas às autoridades disseram que houve bate-boca durante essa reunião. O governador João Dória publicou os seguintes textos no Twitter. Ele disse assim: decepcionante a postura do presidente Jair Bolsonaro na reunião que tivemos há pouco com governadores do Sudeste para tratar sobre o combate ao coronavírus. Levamos as solicitações do governo de São Paulo e nosso posicionamento sobre a forma como a crise deve ser enfrentada. Recebi como resposta um ataque descontrolado do presidente. Ao invés de discutir medidas para salvar vidas, preferiu falar sobre política e eleições. Lamentável e preocupante. Mais do que nunca, precisamos de união, serenidade e equilíbrio para proteger vidas e preservar empregos. Ontem também, logo após o pronunciamento de Jair Bolsonaro, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um comunicado orientando todos os americanos a retornarem ao país. Diz assim a nota: ela alerta que os cidadãos que escolherem permanecer aqui no Brasil terão que arcar com os custos financeiros e estarem preparados para ficar por tempo indeterminado. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com Leandro Fortes, que já está com a gente. Oi, Leandro. Eu queria que você começasse dizendo para a gente qual a sua opinião sobre essa escalada, como eu posso dizer, de ignorância no discurso de Bolsonaro. O que isso significa? Boa tarde, Thalita. Olha, o que está acontecendo é que Bolsonaro está jogando todas as suas fichas, né? Ele é um insano, um débil mental, e está preocupadíssimo com os Estados Unidos. Ele fala várias vezes na entrevista o que vai acontecer com os Estados Unidos, como seguir os Estados Unidos. Então, o que na verdade está acontecendo é que os americanos, que o Trump, ordenaram que o Bolsonaro reativasse o comércio do Brasil e estão tirando os americanos daqui, porque sabem que vai matar muita gente. Por sorte, nós temos uma rebelião razoavelmente estabelecida entre os governadores e prefeitos, que estão impedindo que as pessoas circulem nas ruas. Essa história de isolamento vertical, isso não existe. Esse conceito é um conceito que não significa nada. Como é que você vai isolar idosos nas periferias, nos lugares mais pobres? Todo mundo mora junto.
ou mesmo da classe média remediada, onde todo mundo mora junto no apartamentinho. Como é que você vai fazer? Vai botar os velhos num porão e vai alimentá-los por debaixo da porta? Bolsonaro é um idiota. Idiotas são aqueles que o seguem. Nós temos que seguir o que diz a Organização Mundial de Saúde. O ministro Mandetta está numa sinuca de bico fora do comum, porque ele é médico, ele sabe que o Bolsonaro está falando estutices. Provavelmente também, Thalita, porque ele está contaminado e não quer revelar que está, porque se ele estiver de fato contaminado, ele provocou um crime doloso, né? Ele pode ter matado pessoas quando saiu naquela manifestação do dia 15 de março, foi à rua e abraçou e beijou pessoas e tirou selfie. Então, nós estamos diante de uma calamidade pública, sanitária muito grave, e à frente, ao comando do país, nós temos um demente que não consegue compreender isso, porque ele só consegue estabelecer metas para se salvar e não para salvar o país. Ele sabe que sem a narrativa da economia, sem a agenda econômica, sem a agenda das reformas, sem o apoio do empresariado em cima das reformas, da mídia, ele não é nada, ele é só um funcionário que está sem ter o que fazer. Né? Esse discurso dele, obviamente, não foi feito por ele. Primeiro que ele não tem capacidade mental para montar um discurso. Mesmo uma porcaria dessa que ele fez. Isso foi feito pelos fanáticos e pelos filhos idiotas que o cercam. Agora, as pessoas não podem obedecer isso. O prefeito Crivella do Rio de Janeiro, me parece que até agora é o único que está concordando com o Bolsonaro, está anunciando que na sexta-feira o comércio reabre no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, onde há uma concentração de miséria enorme, onde há uma desigualdade social imensa, onde há muitas favelas, comunidades, periferias superlotadas de pessoas morando em barracos, como é que eles vão fazer isolamento vertical? Isso é ridículo, isso é criminoso. Eu espero, sinceramente, que os governadores, inclusive o Ronaldo Caiado, que é um sujeito de direita, de extrema direita, né? Que é um animal, nem ele, porque ele é médico, ele tá corroborando com as ideias do Bolsonaro, está rompendo com o Bolsonaro. Então, o que nós precisamos agora, Thalita, é que as instituições freiem esse débil mental. Leandro, não sei se é perceptível isso aí em Brasília, do lugar onde você está, mas eu tive que dar uma saída rápida de carro e eu percebi que tem mais gente na rua hoje, depois do discurso de ontem de Bolsonaro. Então, é de fato bastante preocupante. E os governadores, meio que às pressas, agendaram, parece que uma entrevista hoje, que deve ser às 4 horas da tarde, os 27 governadores vão participar, para discutir aí o que fazer diante dessa manifestação do presidente da República. Você acha que pode sair algo de concreto dessa reunião, um posicionamento conjunto contrário a Bolsonaro? Unanimidade é difícil, mas eu acho que a maioria dos governadores vai se posicionar contra esse discurso do Bolsonaro. Né? Porque, assim, Thalita, convenhamos, não precisa ser muito inteligente para entender o que está acontecendo. Ele não está preocupado com saúde pública. Essas pessoas entraram no governo, foram eleitas no esteio do antipetismo e tal, foram eleitos e permanecem no governo para cumprir a agenda econômica, né? Para cumprir as reformas, para fazer as entregas do patrimônio nacional, que é a política neoliberal. O Bolsonaro sabe que se a economia afundar, e já está afundando com um PIB de 1,1%, ele perde o emprego, porque a sustentação dele não é política, a sustentação dele é funcional. Ele é um funcionário, tanto dos Estados Unidos, que ele serve de maneira caricata, como do poder econômico e a mídia, que tem nele um step para o fato de não terem conseguido colocar um tucano na presidência da República nas últimas eleições. Mas tudo tem um limite, e o limite é a vida humana. Né? Eu tenho reparado, mesmo na classe média remediada, as pessoas se revoltando contra o Bolsonaro. Amigos meus de infância que votaram em Bolsonaro estão revoltados, estão querendo o impeachment dele, querendo que ele seja interditado. Então, já há um movimento na sociedade de percepção de que se trata de um alucinado, de um lunático, de um homem completamente despreparado, né? de um demente que pode nos levar a uma grande tragédia nacional. Agora, Leandro, Bolsonaro, com essas ações, ele tem se isolado, de certa forma, fechado ali a cúpula maior do governo, e diante disso, o que você acha que vem antes?
um possível impeachment ou talvez um golpe por parte de Bolsonaro? Ele está ensaiando um golpe, né? Ele hoje falou assim, ele é tão idiota que ele não consegue nem medir as palavras. Ele disse assim, podem sair dessa normalidade democrática que vocês tantos defendem. Não é ele que defende, não. Vocês da mídia lá, da imprensa, vocês de esquerda defendem a normalidade democrática, né? E isso pode sair, quer dizer, nós defendemos, ele não dá a mínima. Sabe por quê? Porque nunca deu. Ele vem dizendo há 30 anos que quer golpe, que quer ditadura, que apoia a tortura, o assassinato. Ele é um homem do mal, ele é um homem doente, ele tem uma alma doente, ele é um psicopata em todos os sentidos, patológico e social. Então, assim, não há nenhuma novidade no que ele está dizendo. As pessoas que votaram nesse tenente sabiam aquela esperança bem típica da brasilidade de que as coisas iam modificar ele no poder e iria ter outra atitude. E não, ele está tendo a mesma atitude e está cercado dos mesmos idiotas, né? Os mesmos fascistas, os mesmos radicais que estão aí ancorados no olavismo, enfim, e dessas coisas horrorosas que defendem em torno do Jair Bolsonaro. Leandro, muito obrigada pela participação. A gente volta a falar durante essa semana. Bom isolamento por aí. Um beijo. Desculpa, eu estou sem som aqui, não estou ouvindo você. O meu som também estava cortando. Mas é isso, é só uma despedida mesmo. Um beijo para você e até a semana que vem. Tchau, tchau. Vamos continuar então, pessoal. Na verdade, agora a gente faz um breve intervalo. Fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta. Temos conversas ainda com Ricardo Antunes, sociólogo, professor da Unicamp. Desculpa, está falando, não estou conseguindo ouvir. E essas novas formas de trabalho. E vamos também conversar com a Letícia Salorenzo e temos alguns outros depoimentos de brasileiros que moram fora do Brasil para falar qual é a situação em diversos países por conta dessa pandemia do Covid. Fica por aí, bom, todos faz uma pausa, a gente volta. Até já. Não seja um cineasta que não veja filmes, que não leia a história do cinema. Eu vou fazer um filme que seja para toda a nação assistir. Ele está imprimindo uma ideia da gente. Um fala, o outro fala, o outro fala. Aí filma outro, filma outro. Até logo, minha alma. Seu sangue salva vidas. Procure um Hemocentro perto de você. Uma campanha da TVT. Estamos de volta com Bom para Todos ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual. Deixa eu fazer um breve resumo sobre a situação da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. O número de mortes subiu para 46 ontem, na terça-feira, de acordo com números oficiais. Segundo o Ministério da Saúde, é o maior salto em um único dia, foram 12 mortes num único dia.
primeiro óbito foi registrado, lembrando, no dia 17 desse mês, e o país já soma, desde o início da crise do coronavírus, 2.201 confirmações dessa nova doença. Em todo o mundo, até agora, são quase 110 mil casos e 19 mil mortes pelo novo coronavírus. Sobre tudo isso, e para falar um pouquinho sobre trabalho nesse momento, a gente conversa agora com o Ricardo Antunes, que é sociólogo e professor da Unicamp. Olá, professor, está me ouvindo? Está com a gente? Estou ouvindo sim, perfeitamente, Thalita. Boa tarde a você e aos que nos ouvem, todos e todas. E nos veem. Seja bem-vindo, professor. Professor Ricardo, essa pandemia, ela evidencia esse grave problema que a gente tem nesses últimos tempos em relação a informais, autônomos, então motoristas de entrega, Uber, todos esses trabalhadores, eles ficam totalmente desassistidos com essa pandemia. Esse é o grande problema em relação ao trabalho nesse momento? Thalita, veja bem, o mundo do trabalho hoje é a expressão, assim como a tragédia ambiental, para fazermos um paralelo, mas nós vamos tratar aqui do mundo do trabalho, né? Ele é uma expressão mais viva, né, do cenário caótico que nós estamos vivendo. Então, os informais, os autônomos, os trabalhadores uberizados, que trabalham nas plataformas digitais, dos aplicativos, né? Todos eles, Uber, Cabify, 99, iFood, Uber Eats, Rappi e tantos, Deliveroo e tantos outros, mostram a situação que nós temos hoje. Ao mesmo tempo que o trabalho humano é imprescindível, e ele não pode ser substituído em todas as suas esferas de atividades, ele é depauperado, ele é vilipendiado e ele sofre um processo de devastação. Então, por exemplo, um trabalhador ou uma trabalhadora do Uber, tá certo? Ou do iFood, como é que ela vai fazer, ele ou ela? Eu vou falar sempre trabalhadores e trabalhadoras, porque o mundo do trabalho, é muito importante dizer isso para quem está nos vendo, é tanto masculino quanto é feminino. Tá? Então, para um trabalhador ou para uma trabalhadora hoje, como é que ele vai fazer isolamento social se ele é um, aspas, empreendedor, este mito falacioso, tá certo? E mais ideológico do que real. Agora nós vamos ver esse fetiche maravilhoso da sociedade dos empreendedores. O que está acontecendo com os empreendedores? Não tem seguridade, direitos do trabalho, não tem previdência pública, só tem seguridade pública se tiverem plano privado de saúde, senão não tem. Então, esses trabalhadores, e só para que se recordem bem, nós temos hoje, no Brasil inteiro, pelo menos 40% da classe trabalhadora está na informalidade. Só de trabalhadores e trabalhadoras uberizados, vamos chamar assim, nas plataformas, são mais de 5 milhões. Todos eles sem direitos. Se eles vão para as ruas, eles e elas correm o risco de se contaminar. Se eles se recolhem ao isolamento em suas casas, eles não têm recursos para sobreviver. A proposta do Guedes, de R$200, é um verdadeiro assinte. Mas é uma provocação que, aliás, só não causa estupefação porque veio desse governo, que é o governo, ele vai entrar para a história republicana brasileira, tá certo? Como o mais indigente de todos os governos que a nossa história mostrou. De todos, incluindo a ditadura militar, ele consegue ser pior. Como é que um trabalhador ou uma trabalhadora pode levar R$200 para casa sem trabalho e sobreviver um mês? Quando isso provavelmente não paga o baninho do cachorrinho de um desses ministros quando leva no pet shop ou coisa semelhada. É uma tragédia que nós estamos vivendo e esses trabalhadores e trabalhadoras nessas condições são uma fotografia. Eu só não te respondi que é a situação pior de todas, porque tem ainda uma mais brutal, que é o desemprego. Esses, então, vivem o inferno de Dante na Terra. Desemprego, inclusive, que pode aumentar, porque, inclusive, naquela medida, no decreto 927, depois corrigido pelo 928, há um artigo que diz
que a pessoa que se afastar, o trabalhador que se afastar por conta da doença do coronavírus, ela não tem estabilidade quando ela voltar. Então, ela pode ser demitida por ter ficado esse período fora. Isso é uma medida que contribui para o desemprego no país. Ela é criminosa também. Lembra que na sua primeira versão, tá certo? Do 927, ela dizia que durante 4 meses os trabalhadores e as trabalhadoras podiam ficar liberados do trabalho sem salário. Mas vivendo do quê? Do presente da onde? Com que recursos? Como é que eles iam pagar água, luz, comida, remédios? Aí, frente digamos assim, ao torpor, né? A estupefação e a repulsa de toda a população, tá certo? O governo Bolsonaro, nesse vai e vem que ele faz, isso é uma estratégia do seu governo. Ele vai e vem, vai e vem, vai e vem, tá certo? E nesse vai e vem ele cria essa confusão, ele recua, sempre tem um idiota que vai dizer, tá vendo? Ele está nos defendendo. Por favor, nessa altura ninguém mais. Quem defende o Bolsonaro hoje, tá certo? Quer dizer, como é que eu vou caracterizar? Ou são os fascistas, são os boçais, os brutos, que querem, digamos, a riqueza privada. Não é possível que um trabalhador ou uma trabalhadora em sã consciência não perceba, mesmo aquele amplo contingente de trabalhadores e trabalhadoras que votou no Bolsonaro, que nós sabemos, não é possível que ele não perceba agora. Esse gesto é emblemático. 4 meses sem receber. Aí houve a grita e o Bolsonaro recuou. Mas é evidente, e não é que vai ocorrer, Thalita, o desemprego já começou. Desde que houve a proposta de reclusão, tá certo? De nós voltarmos para as nossas casas, os empresários estão jogando pesado. Aliás, essa medida, tá certo? 927, depois 928, foi uma exigência dos empresários. Nós vemos o grotesco velho da Van dizendo que ia demitir 22 mil trabalhadores. Ele ia demitir. Teria que ser feita alguma coisa para ele não demitir. Qual foi alguma coisa que o Bolsonaro, um governo gendarme assim, um governo que é uma força que representa, uma força burocrática que representa os grandes... O que ele fez? 4 meses. Houve a grita sem salário. Houve a grita e ele recuou. Mas todo o decreto, toda a medida, tá certo? É para penalizar. É muito simples para um governo mínimo, como aliás os governos europeus, digamos assim, com um coágulo de humanidade. Evidentemente que buscar coágulo de humanidade do governo Bolsonaro é procurar, tá certo, uma agulha num paiol. Não tem, não vai achar. E não vai achar porque não tem, tá certo? Mas qualquer governo tem que fazer o seguinte, só vai ter apoio, tá certo, para empresas que, artigo 1, não demitir nenhum trabalhador. 2, trabalhador não pode, nem trabalhadora não pode ser demitidos durante a crise. É assim que você preserva, você garante o mínimo de dignidade. E para aqueles trabalhadores, como você falou no início, vamos chamar assim de uberizados, né? Ou dos informais, no mínimo uma renda mínima, no mínimo uma renda que garanta a sua sobrevivência. É o oposto do que essa medida fez. E virão outras piores, porque esse governo não entendeu, e essa é a posição do Bolsonaro, que é uma versão, digamos assim, rudimentar e tosca de um outro rudimentar dos impérios, que é o Trump. Veja, não é por acaso. É o Trump nos Estados Unidos, é o Ben Johnson na Inglaterra, é o Modi na Índia e o Bolsonaro no Brasil. É realmente um quadrúpede, entende? É um quadrúpede, né? Não é possível, né? E qual é a expressão deles? Né? Atacar a população pobre. Né? É como se a economia pudesse prescindir da população pobre. A regra fundamental desse governo é, ponto 1, nenhum trabalhador e nenhuma trabalhadora podem ser demitidos. Ponto 2, quem não tiver nenhuma forma de sobrevivência ou de renda tem que ter, no mínimo, um salário mínimo ou algo mais do que isso para garantir a sobrevida. É uma questão elementar. Reorganizando o país... Agora, eu não tenho nenhuma ilusão com relação a esse governo. Tem muita gente que diz, o Congresso, por exemplo, vamos tomar, é hora do presidente liderar o país. Bom, eu fico imaginando, se esse presidente liderar o país, aí nós estamos aniquilados, entende?
né? Porque esse presidente não tem, ele não consegue liderar a si próprio. Ele não consegue, aí é um traço ontológico dele, é uma impossibilidade objetiva e subjetiva ele liderar algo, tá certo? E se liderar é trágico, porque a sua concepção é destrutiva. Professor, é ingênuo pensar que pode haver uma mudança de consciência em relação a esses trabalhadores pós essa pandemia, pós-passada essa pandemia que estamos encarando, no sentido de que hoje eu já vejo muita gente valorizando muito mais o trabalho dessas pessoas. Então, do entregador que está se colocando em risco para poder entregar comida na casa das pessoas, dos caixas de supermercados que estão lá também trabalhando para poder fazer isso acontecer. É ingênuo pensar que pode haver uma mudança de consciência em relação a esses trabalhos? Thalita, pelo contrário, isto é o fundamental. Não há na história da humanidade, pegando desde o mundo das comunidades primitivas, para não falar da escravidão grego-romana, da Idade Média, do escravismo colonial no Brasil, da Revolução Industrial, não há nenhum momento da história que numa dada situação, tá certo? As populações trabalhadoras, a classe trabalhadora, os assalariados, não se rebelem. Né? Nós estamos vendo que muitos desses trabalhadores estão percebendo agora que o mito está sofrendo um processo de corrosão. Ele pensou que fosse um empreendedor empresário e é um proletário à beira do desemprego. Ele pensou que ele tivesse autonomia no trabalho e ele não tem autonomia nenhuma. Isso é uma mentira. Quem tem autonomia é, aspas, o algoritmo. E quem comanda o algoritmo? É a gerência e a engenharia do capital que controla a Uber, a 99, a Amazon. Quer dizer, o algoritmo é uma máquina que não comanda nada. A questão é quem comanda a máquina. E esses trabalhadores, essas trabalhadoras estão percebendo. Né? Você está vendo várias reivindicações. Outro dia houve uma manifestação importante em Belo Horizonte dos trabalhadores e trabalhadoras dos call centers. Eles não querem trabalhar fechados, onde eles não têm sequer álcool para se higienizar, tá certo? E exigindo direitos. Vários desses outros trabalhadores estão ameaçando parar, porque as condições que eles estão... Quer dizer, é trágico reconhecer isto, porque às vezes é exatamente nesses momentos de crise que a coisa bate lá embaixo, que você tem o início da percepção de que nós estamos, é decisivo dizer isto, chega de tentar consertar o inconsertável. Nós estamos, o coronavírus é uma expressão do fracasso de um sistema produtor de riqueza privada que está em processo falimentar. Desde a década de 70, especialmente o fim da década de 70, com o início do chamado neoliberalismo, e da hegemonia do capital financeiro, que o sistema público mundial está sendo destroçado. E essa coronavírus, ela pegou o sistema mundial absolutamente incapacitado para responder aquilo que devia ser questão vital. Nós devemos ter hospitais de saúde pública para manter a população. Quer dizer, é preciso reinventar, Thalita, um novo modo de vida. O trabalhador não pode ser um escravo, como eu chamo no meu livro O Privilégio da Servidão. Ele não pode ser um escravo digital. Eu entrevistei vários trabalhadores uberizados que trabalham 12, 14 horas por dia, de domingo a domingo, para depois de trabalhar 14, 12, 14 horas por dia, se não tiverem nenhum sobressalto, porque pagam a gasolina, pagam a limpeza do carro, pagam o seu seguro, pagam a sua alimentação, se não tiverem nenhum sobressalto, conseguem tirar R$2.500, R$3.000 por mês, 12 a 14 horas por dia, sem fim de semana. Bom, e se o carro bate e quebra? Acabou o salário. E se eles se acidentam, como aquele lindo depoimento, do documentário, a uberização do trabalho, né, que tem passado bastante. Tem um trabalhador que vendia ali, que entregava alimentos, né, de moto, e ele está arrebentado, com o joelho arrebentado numa cama, e o Caju, que é o diretor, pergunta para ele: escuta, e o teu seguro? Sabe o que ele responde? Seguro? Que seguro? O da moto? Quer dizer, ele não consegue imaginar
que o seguro deveria ser a primeira coisa que ele tem direito, um seguro de vida pela atividade que ele realiza. Segundo, o seguro da moto. Os trabalhadores e as trabalhadoras urbanizados têm que pagar tudo. Até o celular eles têm que pagar. Até a conta do celular eles têm que pagar. Não é possível. E nós estamos no momento em que é imprescindível soldar, aproximar os laços entre toda a classe trabalhadora. Toda a classe trabalhadora está sendo penalizada. Do aparentemente mais ajeitadinho, aquele que está vivendo o desemprego ou a informalidade. Todos nós vamos pagar a conta. Não é por acaso que a medida do governo Bolsonaro não disse, tá certo? Vamos taxar o lucro das empresas. O que ele disse, a proposta do Guedes Bolsonaro? Vamos deixar os trabalhadores sem receber por 4 meses. É isso que os trabalhadores estão entendendo e estão percebendo. E é nesses momentos que um pouco desmoronam-se os mitos que foram criados, né, falsamente nesses últimos anos e décadas. Você citou brevemente o seu livro, O Privilégio da Servidão, que está com nova edição circulando agora, né? E que você trata um pouco sobre os casos do trabalho, dos trabalhos mais precarizados, e que você fala que isso vai fazer parte da regra e não da exceção. Diante dessa pandemia do coronavírus, há possibilidades de esgotamento desse modelo, de fato, e para que a gente possa partir para um outro modelo? Você acredita nisso? Claro. Quer dizer, é claro que eu não acredito como uma crença. Isso só pode resultar, Thalita, de consciência e luta. Então, regra número 1. Não é mais possível aceitar nenhum trabalho sem direitos. Não é possível mais aceitar nenhum trabalho sem direitos, seja do trabalhador que coleta lixo, seja do trabalhador que entrega alimentação, seja da trabalhadora cuidadora, seja de todos, de quais trabalhadores e trabalhadoras que foram. Isso é um preceito. 2, a sociedade no nosso tempo não pode ser a sociedade para 1, 2, 3% que tem a riqueza mundial. A riqueza mundial tem que ser compartilhada e socializada pela maioria da população. Nós estamos vivendo um momento, né, muito profundo da história. Chega de mito, chega de mistificação. Agora, esses trabalhadores e essas trabalhadoras estão vendo, tá certo, que o empreendedor funciona quando ele, trabalhador, põe o seu dinheiro para conseguir se virar, ou ela, trabalhadora. Mas agora que ele não tem o que fazer, o que produzir, para quem vender, o Estado diz, não tenho nada a ver com você, você é empreendedor. Então, são essas horas, tá certo, que nós temos que reafirmar princípios. O trabalho é um valor. O trabalho não deveria ser uma mercadoria para enriquecer o capital contra o trabalho. O trabalho é um valor. E este valor não pode conviver com uma lógica destrutiva que enriquece 1, 2, 3, 4% da população em detrimento de 95%. Não pode ser mais assim. E isto é algo, tá certo, que muitos lugares, muitos movimentos sociais, muitos sindicatos, muitas assembleias. Tem uma coisa muito importante, Thalita, que está acontecendo nesta pandemia. Das periferias, tá certo? Nas comunidades do Rio, nas chamadas favelas, é a auto-organização que vai fazer alguma coisa funcionar. Porque ali é o seguinte, tem 2 grandes organizações, o narcotráfico e a milícia, e o Estado no meio delas. O Estado hoje, sabemos, muito imbricado com as milícias, por razões que todos conhecemos, óbvias, né? Há mais do que evidentes. Então, é a auto-organização popular. É a ideia de uma consciência coletiva que sabe, ou eu cuido do problema meu e do outro, nosso, não é? Ou nós vamos, né, desaparecer ou sofrer o lado mais trágico dessa peste. Nós estamos vivendo uma peste, né? Como foi a gripe espanhola no início do século passado, de 1918, tá certo? Talvez, em termos de amplitude, essa que nós estamos vivendo agora tem uma dimensão que se assemelhe, ao menos em alguns pontos, ao que nós tivemos em 18. Né? E isso é vital, porque a comunidade que vive do trabalho
a classe que vive do trabalho, que é um conceito amplo, ela deve entender que ela tem que lutar pelos seus direitos. Não dá para esperar do capital e nem do Estado. Ela tem que pressionar os dois, mas ela não pode esperar. O Estado não é neutro, Thalita, nós já vimos, né? Ai de quem imagina que se o Estado for bom, o Estado, na hora que a porca torce o rabo, o Estado está sempre... O rabo do Estado sempre pende para o capital, entende? E nós temos que entender que a humanidade que trabalha, ela tem uma força coletiva. Nós haveremos de sair desta fase, desta tragédia, né, com muita expectativa que ela seja sem Bolsonaro, não é mais possível, né? Agora nós estamos vendo o risco de termos uma população dizimada, como nos Estados Unidos. Aliás, outra coisa muito importante, Thalita, 2020. Mas o Trump deve estar se sentindo também no inferno de Dante, entende? Ele que destruiu a saúde pública do Obama, que não era saúde pública socializada, era uma saúde pública que pelo menos contemplava parcelas dos imigrantes e da população trabalhadora nos Estados Unidos. Ele destruiu. Os Estados Unidos hoje, Nova York, não tem hoje instrumentos para fazer o teste do coronavírus. Isto... talvez a mais importante cidade no mundo imperial, tá certo? No Império Norte-Americano, que é ainda, de algum modo, em termos militares e políticos, a grande força mundial. Isto coloca o Trump, é decisivo que ele perca as eleições. Nós podemos sair da década desse ano de 2020, ou numa tragédia ilimitada, ou começando a perceber, em 2021, que não há mais Trump, não há mais Bolsonaro, não há mais Ben Johnson, não há mais Modi na Índia, não há mais o representante lá de extrema-direita na Polônia, o nazifascismo. Quer dizer, nós estamos num momento importante. Não é fácil, porque é um fenômeno... Veja, eu estou falando de um fenômeno global. Nós estamos vivendo uma era que começou aí há 3, 4 anos atrás de contra-revolução preventiva de amplitude global. É uma era de trevas, né? Mas nós haveremos de sair dessa era das trevas. Mas isso depende da consciência de cada trabalhador e cada trabalhadora e sua luta solidária. É assim que a gente sai dessa. Senão, o inferno vai nos ser a porta que nos espera. E nós não queremos entrar na porta do inferno. Conversamos com o Ricardo Antunes, sociólogo, professor da Unicamp. Foi um grande prazer te ouvir, professor. Fazia tempo que eu queria essa entrevista, que a gente estava tentando essa entrevista. Que bom que veio nesse momento, até para trazer essas palavras nesse momento de pandemia de coronavírus, para nos alertar sobre tudo que está acontecendo. Muito obrigada pela entrevista. Um grande abraço para o senhor. Obrigado, Thalita. Eu também já tinha recebido convites e eu sentia não ter podido atender até hoje porque a gente trabalha muito. Mas eu estou muito feliz de ter participado e deixo um abraço. Até logo. Até mais. Obrigada, professor. Pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Ontem, Bolsonaro fez esse discurso em cadeia de rádio e TV que deixou muita gente indignada, apavorada com o que foi dito ali. Inclusive, líderes, presidente do Senado, da Câmara, saíram em resposta ao que foi aquele pronunciamento, se dizem contra, enfim. Quem vai fazer uma análise para a gente, do ponto de vista linguístico e da narrativa, é a Letícia Salorenzo, jornalista, linguista, que participa sempre aqui com a gente, e ela traz uma análise sobre o que foi esse discurso de Bolsonaro em cadeia de rede TV na noite de ontem. Vamos ver juntos. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, pessoal do Bom Pra Todos. Boa tarde, quarenteners. Agora somos todos quarenteners, não tem nada de Faria Limers ou Santa Cecílias, é todo mundo quarentener. Ontem eu assisti ao pronunciamento do nano-sujeito que ocupa a gigante cadeira da presidência da República e foi muito difícil eu preparar o que eu vou falar para vocês agora, justamente porque o Bolsonaro, mais uma vez, ele faz o que ele sempre faz. Ele mexe no sensorial das pessoas, ele mexe no emocional das pessoas.
Aquele vídeo, ou você concorda cegamente com ele, ou você odeia profundamente, não só ele, como tudo que ele representa e tudo que ele está significando com aquele vídeo. Não existe meio termo, não existe raciocínio em cima do que ele fala. Mas a gente tenta. Então, hoje, com a cabeça mais fria, eu percebi um discurso obviamente populista. Ele traça alguns inimigos. Os inimigos da nação são o pânico, a histeria, os meios de comunicação e autoridades municipais e estaduais que estão apostando no pânico e na histeria. Deu para perceber uma combinação, uma confluência em 3 discursos. Tem o discurso do Bolsonaro, o discurso do Trump, poucas horas antes, ontem à tarde, e o editorial de ontem do Wall Street Journal. O editorial do Wall Street é intitulado Workers of the World Need Employers, ou Trabalhadores do Mundo Precisam de Empregadores. Eles eles criticam as ações de alguns políticos democratas que incentivam a ajudar os trabalhadores e as famílias e não negócios e corporações. A alegação desse editorial é que separar trabalhadores de empregadores resulta em desemprego e conclui que há que se ajudar empresas, pois assim os trabalhadores terão empregos. Eu não vou entrar nas questões que têm a ver com isso, mas eu vou destacar paralelos entre discurso do Trump e discurso do Bolsonaro. O Trump, quanto mais tempo demorar, mais difícil será para a economia. Bolsonaro, nossa vida tem que continuar, os empregos devem ser mantidos. Trump, o pacote contra coronavírus é sobre colocar nossos trabalhadores e empresas de volta ao trabalho. E Bolsonaro, nossa vida tem que continuar e os empregos devem ser mantidos. Então, o que nós estamos vendo é uma articulação de discurso, tá? E nessa hora, o tio Carlos Marx, aquele moço da Alemanha, que era mais conhecido como Karl Marx, né? Ele faria uma festa danada em cima disso, mas eu vou me calar por agora. Eu vou apenas, como analista do discurso, traçar o paralelo entre discurso de importantes atores políticos. É isso. Fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos e tenham uma boa tarde. Essa foi Letícia Salorenzo, linguista e jornalista, trazendo para a gente uma análise do ponto de vista da narrativa do discurso da fala de ontem de Bolsonaro em cadeia de Rede TV. Mas a gente vai aproveitar, inclusive, esse gancho da Letícia, porque ela falou que não ia entrar em questões econômicas por conta da análise do discurso. Mas a gente vai conversar agora, na verdade, com o professor, sociólogo e escritor Legene Miranda, que participa todas as quartas-feiras aqui com a gente, trazendo análises internacionais. E eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre a pandemia de coronavírus, colocando em xeque esse modelo capitalista em todo o mundo, porque deixa mais evidente os problemas e as discrepâncias desse modelo neoliberal. É isso mesmo, professor? Olá! Oi, Thalita, boa tarde. Tá me ouvindo bem aí, não? Tá dando para ouvir direitinho, não? Ah, que bom, porque a internet congestionada, estamos todos em dificuldades, né? Mas olha, Thalita, nós já conversamos aqui há algumas semanas qual é a característica da crise que nós estamos vivendo, né? Uma crise global da economia, né? É uma crise de superprodução, como dizia Marx, não é por falta de produtos, tem excesso de produtos, uma bolha especulativa mundial, uma queda generalizada das bolsas e a queda do petróleo chegando próximo de $20, equivalente ao que era lá no primeiro choque do petróleo em 73. Então, já era uma crise muito grande. No entanto, somado a isso, aquilo que também nós já conversamos, uma pandemia mundial que leva a jeito de poder ser igual ou até pior das duas pandemias que a humanidade conheceu, que foi aquela da peste bubônica no século XV e a chamada gripe espanhola, que não era espanhola, em 1918-19, né, que falam que morreram entre 50 e 100 milhões. Né? Então, uma situação muito difícil no mundo. E aí, o que é que acontece? Com essa crise geral,
surge um debate entre nós aí, da esquerda, etc., se a situação do modelo neoliberal capitalista está em xeque ou não. E se todo o sistema capitalista poderia também estar em xeque, né? Então, aí nós temos que fazer uma análise com mais tranquilidade. Não é consenso entre... Eu tenho discutido com muitos grupos, com muitos colegas, sociólogos, economistas, né? A opinião minha, ontem eu li 12 artigos, aqui em vários idiomas, então a gente fica em casa, já lê normalmente, então agora que tem que ler, estudar, anotar, né? O professor David Harvey, que é o maior geógrafo marxista hoje vivo na Terra, é muito respeitado em inglês, esteve aqui no Brasil já umas 2, 3 vezes, eu li alguns livros dele. O professor diz assim, esse modelo de capitalismo financeiro, ele vive de cada vez mais fazer financiamento, vive cada vez mais de capital fictício, imaginário, ele não existe, e vive cada vez mais de conceder o crédito para as pessoas que eventualmente vão consumir. Mas se as pessoas não pagam o crédito, o sistema entra em... Você basear uma economia no consumo é muito temerária, né? Outros autores que eu também li e tal, especialmente o Jonathan Cook, que também é inglês, ele menciona uma coisa interessante. Nos últimos 40 anos, Thalita, nós já vimos aqui, o neoliberalismo começa lá em 79 com a Thatcher, 80 com o Reagan. Então está fazendo 40 anos, né? Está quase já no grupo de risco aí do coronavírus, né? Nós passamos ouvindo dos tais economistas, né, especializados, comentadores econômicos das grandes TVs, passamos ouvindo assim, olha, o modelo capitalista, esse neoliberal financeiro, é a melhor forma da sociedade se organizar. E vemos agora este modelo desabando, né? Nós passamos décadas ouvindo, olha, que o Estado tem que ser mínimo, o Estado não pode ser grande. Collor chegou a fazer uma propaganda de um elefante numa loja de cristal, esse Estado é muito grande, né? E agora nós vemos economistas famosos neoliberais, não vou dar nome aqui para fazer propaganda para eles, mas teve um aí que propôs Bolsa Família universal para todos os mais de 100 milhões de brasileiros, etc., né? E hoje mesmo, assistindo algumas redes de TV, que eu não vou dizer o nome também, você vê os economistas falando assim, olha, o Estado tem que investir mais, o Estado tem que investir mais. Então, nós estamos presenciando uma situação paradoxal de nunca o Estado teve tanta importância como teve agora. Caem por terra todos os discursos neoliberais de Estado mínimo. Só que acontece que a situação que nós estamos vendo agora não é a mesma de 40 anos atrás. Essa gente que tomou o poder no mundo inteiro, ali na própria Inglaterra, que esse Boris Johnson, que segue a mesma linha do Trump, que segue a mesma linha do Narendra Modi da Índia, que segue a mesma linha do Bolsonaro, que é uma linha, eu diria assim, malthusiana ou darwinista social, que parte do princípio, olha, não tem problema que morram alguns milhões, o importante é salvar a economia, né? Thomas Malthus, todo mundo sabe, aquele demógrafo do século XVIII que fez aquela famosa frase, né? Que a população cresce em progressão geométrica e os alimentos e as estruturas crescem em progressão aritmética. Então, tem que controlar a população, né? E tem proposta de controlar a população com guerras, com peste, com guerra bacteriológica, etc. Então, você vê uma situação hoje, os sistemas de saúde público, especialmente o da Inglaterra, 40 anos atrás, era o melhor sistema do mundo. E mesmo depois da Thatcher, olha que ironia do destino, a Thatcher do Partido Conservador, hoje quem manda na Inglaterra é o mesmo Partido Conservador do Boris Johnson. Ele pega um sistema público de saúde, e nós também, sucateado, Thalita, sem estrutura, sem dinheiro, né? Sem pessoas técnicas, sem médicos. O governo brasileiro, em janeiro do ano passado, mandou embora 12 mil médicos cubanos, né? Que estão aí espalhados pelo mundo inteiro ajudando a combater o vírus. Hoje eles estão desesperados porque não tem médicos, né? Então, a contradição que nós vivemos é essa hoje, né? O SUS deve ser fortalecido e todo mundo diz isso, inclusive os neoliberais, né? Agora, a partir daí é que abre um debate. Será que esse modelo está ferido de morte? Vai desaparecer? Nós vamos voltar a ver aquele capitalismo do início do século XX, ou mesmo do século XIX, da época do Marx? Na época do Marx viveu um capitalismo chamado concorrencial. Não existe mais. No começo do século XX, o capitalismo passou a ser monopolista e financeiro. Mas também não existe mais.
Agora, não há nenhuma teoria, nem Marx, nem Ricardo, nem Smith, teoria econômica que sustente que se você tem um capital sem passar pela produção, aumenta o seu capital. Isso é capital fictício. Essa bolha vai explodir. E parece que está dando fortes sinais nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né? E eu sei que o seu tempo é grande, não sei como é que nós estamos aí de tempo, porque eu sei que seu programa termina às 4, não é isso? Temos mais um minutinho, 2, não? Temos ainda 5 minutos. Se você quiser mais um pouquinho, pode se estender. Então tá bom. Aí eu estava falando que esse pessoal mais à direita, cujo líder é Trump, a crise de 2008, que aquele Bush filho liberou 800 bilhões de reais para salvar, não os trabalhadores, salvar as empresas. Algumas empresas grandes, eles diziam, não podem quebrar. Eles estatizaram, eles compraram ações. O Estado americano é acionista majoritário no Citibank e na General Motors, que é a maior empresa do mundo, maior montadora, com 1 milhão de trabalhadores contratados. O Estado americano tem maioria acionária. Agora, e hoje? Esta madrugada, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de 2 trilhões de dólares. Sabe o que é isso, Thalita? 10 bilhões de reais. É o PIB brasileiro. Aprovou para salvar bancos e empresas, é verdade, mas também para famílias pobres e trabalhadores. É quase uma Bolsa Família de $1.000, 55 mil reais. Olha, aquele Estado neoliberal dando dinheiro para trabalhador, ou seja, eu acho que ele vai continuar servindo aos interesses dos capitalistas financeiros. Não vai ser ainda uma grande revolução, uma grande mudança. Mas está havendo uma mudança no paradigma, porque é novidade que essa gente se preocupe em dar $1.000 para cada família nos Estados Unidos. O sistema americano público não existe de saúde. É um colapso. E aí, só para se contrapor a isso, qual é o outro bloco de países e qual é o outro método que eles adotam? É o método de quase toda a Europa, da Alemanha. Veja, não é só a China, não vou nem falar a China, Cuba, Coreia Popular do Norte. Esses países socialistas, não, eles têm uma rede pública de saúde maravilhosa, mas esquece. Alemanha, França, Tailândia, Singapura, Japão, ou seja, países capitalistas que adotaram uma ordem, uma moral, um estilo de combater o vírus assim. A vida é mais importante do que a economia. Então não tem problema se a economia parar a paciência, porque esse vírus, que é conhecido desde 1960, que é a família do corona, que já causou a MERS, a SARS, H1N1, aviária, suína, causou um monte, agora está causando esse que é a doença Covid-19. Esse vírus é antigo, não há cura para a doença e não há nem tratamento. Qual é o único tratamento? É você imaginar que o seu corpo produza anticorpos e você supere sem precisar, inclusive, internar, e mesmo se internar, você põe aquele ventilador artificial, porque ele vira uma pneumonia muito forte e aguda, por isso que ele mata mais fácil os idosos que ou pessoas com outras comorbidades, né? Então, o ventilador... Não há um remédio Então, o cara recupera lá na própria UTI mesmo. Então, mas não tem ventilador, não tem leito de UTI. Então, há um colapso no sistema, né? E eu quero, assim para concluir, eu não quero fazer aqui previsões, porque nem eu tenho certeza se o neoliberalismo, que é o capitalismo financeiro, está ferido de morte, e tenho menos certeza ainda se o capitalismo geral no mundo está liquidado. Eu, que sou socialista, né, sempre defendi a substituição do capitalismo por um regime mais avançado, que é o regime de produção social socialista. Quero concluir aqui, vocês conhecem um escritor famoso, romancista, já morreu faz tempo, né, Marcel Proust, que é um escritor francês, ele escreveu muitos livros, o mais famoso dele é La Plague, né? A Peste, é de 1947. Esse livro, de 73 anos atrás, parece que é profético. O enredo do livro menciona o apoio à ciência. Só a ciência salva, que é o que nós estamos vendo aqui hoje, né? Não há remédio ainda, mas a ciência está fazendo de tudo para salvar as pessoas. Mas tem um médico lá que joga um papel muito importante, o Dr. Bernard Riou, que ele se esforça, trabalha 24 horas por dia, que a nossa equipe de saúde no mundo inteiro está fazendo. Só que tem uma frase muito famosa que eu espero que isso não aconteça. Ele menciona assim:
a praga, né? O vírus vem e o vírus volta, mas o coração das pessoas pode continuar o mesmo. Eu espero que o mundo não seja mais igual ao que foi até hoje. Eu espero que aumente a solidariedade, eu espero que aumente a interação entre as pessoas, e eu espero que não vai ser esse governo aqui que tome medidas concretas para pagar o salário dos trabalhadores, para pagar, para suspender o pagamento de aluguéis, gás, luz, tudo tem que ser suspenso para nós podermos enfrentar essa pandemia com altivez aí, com muita unidade entre os trabalhadores e pensando no futuro. Obrigado aí, Thalita. Um abraço para você. Professor Ligiane Mirram, muito obrigado. Um abraço para você também. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Pessoal, deixa eu ler alguns comentários só antes da gente encerrar. Beatriz, Valéria Torres, Maui Cordeiro, Maria Ângela, Alete Farias, a Vânia Carvalho, Felipe Vieira, Leila Araújo, Adriana Couto, Leandro Barbosa, Thiago Pimentel, Lafayette Ribeiro, Júlia Polés, todo mundo aqui com a gente. Muito obrigada pelas participações. A gente recebeu alguns comentários aqui, muitos comentários, mas eu não tenho tempo para ler, na verdade, hoje. Deu 4 horas. Inclusive, na rádio, a gente está se despedindo também e vou me despedir de vocês que acompanham pela internet e pela TV. Muito obrigada pela companhia. O Bom para Todos volta amanhã às 3 horas da tarde, ao vivo, direto aqui da minha casa e com toda a equipe trabalhando remotamente. É isso. Fiquem em casa, se cuidem e até amanhã. Tchau, tchau.